a origem da música e a queda do querubim ungido, os tambores do libertador e a dança de Manaim. As palavras dos profetas são conhecimento e sabedoria, revela prudência e temor ao Senhor. Estas palavras nos dão bom ânimo e esperança com o objetivo de prosseguirmos na perseverança no caminho de Cristo. E por esta causa é de suma importância buscarmos entender o conhecimento do Santo através dos profetas. Este estudo irá lhe ajudar a entender mais sobre o que acontecerá na volta de Jesus Cristo. Muitas revelações existem nesse assunto. Os profetas falam a respeito dos tambores e sobre a dança que haverá no retorno de Jesus. E sim, as Escrituras falam a respeito deste evento, o qual ocorrerá no retorno daquele que é o sábio dos sábios. Para começarmos este assunto, temos que ir nos profetas para entendermos o que eles falam, porque o que eles falaram da parte do Santo Deus e não por fábulas engenhosamente inventadas. Em Ezequiel, no capítulo 28, versos 1 ao 14, vai dizer o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu era o silo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. No livro do profeta Ezequiel, o Senhor usa a figura do rei de Tiro para falar a respeito de Satanás. A palavra do Senhor que veio ao profeta Ezequiel revela quem era o querubim ungido. E o querubim ungido é o diabo. E nesta revelação, Deus mostra que Satanás era o selo da perfeição e que se ele era querubim, que significa guardião, e ele estava no jardim do Éden, então ele era o guardião do Éden. E ainda a palavra de Deus revela que foram feitos instrumentos para ele, dando a entender que o diabo era um ser que tinha instrumentos, os quais tinham o objetivo de louvar ao Senhor. E ainda o texto nos dá a entender que no dia em que o diabo foi criado, se originou a música, cujo fundador é Deus. A música em sua origem tem o seu propósito de louvar ao Senhor. Ela tem o seu propósito de ser para a glória de Deus. A prova de que a música foi criada por Deus são as notas musicais. Saiba que existem 7 notas musicais, as quais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entenda que o homem descobriu isso, e isso já prova que o fundador da música é o Senhor, porque são 7 notas. O número 7 na palavra representa o número no qual o Senhor usa com o objetivo de nos falar a respeito do seu descanso. E por isso o criador da música é Deus. E ainda para aumentar a revelação a respeito disso, as 7 notas podem ser alteradas de acordo com as tonalidades com os sustenidos. Veja que para que essa alteração ocorra, é necessário determinar um menor espaço entre essas 7 notas. E nisso surge 12 notas musicais, que são Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Estas 12 notas estão apontando para as 12 tribos do Israel espiritual e ainda está apontando para 12 tribos do Israel segundo a carne no milênio. No mesmo dia em que o diabo foi criada a música. O diabo tinha instrumento de tambores para louvar ao Senhor. Veja que ele
O diabo, nos dias de sua perfeição, tinha tambores para louvar ao Criador dos céus e da terra. Mas o diabo, por causa da rebeldia, caiu do céu onde está o trono de Deus, e por isso ele reside no segundo céu, onde ele e os demônios estão. E no tempo de hoje, ele consegue chegar ao céu onde está o trono de Deus para acusar os cristãos. Quando nós olhamos as palavras de Deus, vê-se algo bem interessante. Existem textos que nos mostram que, no início da criação do mundo, os anjos já louvavam ao Senhor, conforme está escrito em Jó. Jó, no capítulo 38, versos 4 ao 7, o Senhor vai dizer o seguinte: Onde estava você, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga para mim se você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O livro de Jó mostra que Deus estava conversando com Jó neste capítulo. Enxergue que o Senhor Jesus, antes de se fazer carne, conversa com Jó. Jesus faz perguntas a Jó. E nessas perguntas, o Senhor faz perguntas referentes à criação do mundo. E nesta pergunta, o Senhor traz a revelação de que no início da criação do mundo, os anjos estavam cantando, louvando diante do Senhor. Porque as estrelas da alva e os filhos de Deus são os anjos. Então, no princípio da fundação do mundo, os anjos estavam cantando diante de Deus. Dito tudo isso, a gente sabe que o homem pecou no Éden e por isso Adão e Eva foram separados, destituídos da glória de Deus. Por esse motivo, o pecado entrou no mundo. E nisso podemos entender que o combate do mistério do Evangelho e do mistério da iniquidade está se manifestando entre os homens desde a fundação do mundo. E esse combate começou no céu, onde se originou o mistério da iniquidade em Satanás. Ele e os anjos caídos se rebelaram contra aqueles que representam o mistério do Evangelho, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus e os anjos de Deus. Observe que neste mundo ocorre o combate entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o Evangelho e a iniquidade. E por isso, o diabo, o qual antes era aquele que tinha os instrumentos que louvava ao Senhor, profanou a música. Ele deu origem a músicas as quais afastam os homens do Criador excelso, fazendo com que os homens adorem falsos deuses e as suas carnalidades mundanas. Ele fez isso com o propósito de ser louvado entre os filhos dos homens, pois tudo que é carnal e demoníaco é algo que louva ao diabo. E isso influencia a vida dos homens na terra, fazendo com que estes façam aquilo que procede do maligno. Os profetas revelam que, assim como o mundo foi criado debaixo de louvor ao Senhor, ele terminará debaixo de louvor ao Deus eterno. Veja essas palavras do profeta Isaías no capítulo 30, versos 31 ao 33, onde vai dizer o seguinte: Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tambores e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor como torrente de enxofre, a acenderá. Nessa parte do capítulo de Isaías, percebe-se que o profeta está falando sobre o retorno de Jesus Cristo. O profeta diz que a voz do Senhor deixará a Assíria apavorada. Entenda que a Assíria, nessa parte, está representando o governo do Anticristo, porque ela é a cabeça revivida em Apocalipse de capítulo 13, e por esta causa o Senhor Jesus irá ferir ela. O profeta prossegue falando que a cada pancada castigadora com a vara que o Senhor der nela, será ao som de tambores e harpas. E isso já nos mostra que quando o Rei Jesus retornar, haverá música de tambores e harpas.
E após isso, o anticristo, que é o rei derrotado, será lançado no lago de fogo e enxofre. E por isso, esse mundo atual irá acabar ao som de música, para que venha o mundo vindouro, conforme dizem Hebreus, onde Cristo e o seu povo irá governar sobre as nações restantes. Percebemos que, conforme diz Isaías, o retorno de Cristo será debaixo de música de louvor, e ao longo das Escrituras, o Senhor revela que o povo santo irá participar dessa música, juntamente com os anjos de Deus. Já as nações restantes irão querer contemplar a dança da igreja e dos santos anjos, conforme diz Salomão em Cantares. Veja o texto seguinte, onde, Cantares capítulo 6, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos, nos versos 10 ao 13. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras, para mirrar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? No livro de Cantares, Salomão fala a respeito de muita coisa, as quais muitos desconhecem por causa que não dão ouvidos à voz dos sábios de Deus. Neste livro existe um homem e uma mulher, Salomão e Sulamita, e estes representam Cristo e o seu povo. Salomão, quando escreveu este livro de Cantares, se encontrava velho. Entenda que quando Salomão estava escrevendo Eclesiastes, ele relata o seguinte: entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Nessa parte, Salomão expõe que entre 1000 homens ele achou um homem que verdadeiramente lhe agradava, o qual fez a vontade de Deus. E esse homem é o rei Davi, o pai de Salomão. Porém, entre tantas mulheres, Salomão disse que não achou uma que fosse como ele esperava. Neste livro de Eclesiastes, Salomão relata a vaidade que acontece debaixo do céu. Ele mostra também a sua tristeza para com a vida. Contudo, após ter escrevido Eclesiastes, ele escreveu Cantares. Salomão relata que encontrou uma mulher, cuja mulher fez com que ele tivesse mais alegria na sua vida. Nesse livro, Salomão revela que encontrou uma mulher de muito valor, e nisso podemos enxergar que, entre tantas mulheres, ele encontrou uma que verdadeiramente lhe agradasse como ele esperou, assim como o pai dele, o rei Davi. Salomão, ele despertou o seu amor para uma mulher, e assim como isso aconteceu com Salomão, assim também aconteceu com Cristo e o seu povo. E ainda esse livro revela que o povo santo tem que despertar o seu amor para com Jesus Cristo. Este livro expõe que Salomão representa o Senhor Jesus Cristo, já a Sulamita representa a igreja. Veja que em Cantares capítulo 6, o texto pergunta sobre quem é aquela que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol e formidável como um exército de bandeiras. E essa mulher é a igreja glorificada, cuja glorificação acontece no retorno do Rei Jesus Cristo. E após esse versículo, o Senhor Jesus diz que desceu ao jardim. Esse jardim representa a igreja, e essa descida representa a volta de Cristo. Então, por causa da volta de Cristo ao seu povo, a igreja se torna imortal e formosa como a lua. E após esse verso, a igreja, a mulher, diz que não sabe como, imaginou-se no carro do seu nobre povo. E isso quer dizer que a igreja é arrebatada para a dança de Maanaim, cuja dança acontece nos ares, por causa da volta de Jesus. E depois deste verso, várias pessoas começam a pedir o retorno da Sulamita para que eles venham a contemplar ela. E quem são eles que falam isso, que pedem esse retorno da Sulamita? Estes que pedem esse retorno da Sulamita são as nações restantes, as quais estão no deserto.
eles perguntam porque já se passou 7 anos, os 7 anos da última semana de Daniel, e por isso a igreja foi arrebatada no final dos 7 anos. Mas eles continuam no deserto, esperando o retorno daqueles cristãos, os quais estavam com eles no deserto. E no mesmo verso, o povo de Deus os responde dizendo: por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Entenda que a palavra Manaim significa 2 acampamentos. Só que estes 2 acampamentos é a igreja e os anjos de Deus, conforme diz as Escrituras. E por isso, no retorno de Cristo, haverá dança entre esses 2 acampamentos. Porque quando Jesus voltar, ele voltará ao lado dos seus anjos, que é o acampamento do céu. E após isso, os anjos irão se reunir com os cristãos nos ares, na presença do Rei Jesus Cristo. E tudo isso acontece ao som de música. Veja que nos ares acontecerá a dança dos exércitos do Senhor. Os anjos de Deus e o povo de Deus irão dançar nos ares, debaixo de música. E por isso eles irão descer dos ares juntamente com Cristo e derrubarão o anticristo e os governos deste mundo, para que se cumpra o que foi dito por Isaías no capítulo 30 de seu livro, onde o profeta afirma que Cristo, o libertador, voltará e derrubará o anticristo ao som de tambores e harpas. Veja que no capítulo 27 de Isaías, verso 1, vai dizer o seguinte: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. No capítulo 27 de Isaías, o profeta revela que quando Jesus voltar, ele irá castigar o dragão, que é o Leviatã, que representa as nações malignas, e a serpente veloz, que é Satanás. E isso será ao som dos tambores e da trombeta de Deus, a qual proclamará libertação para o mundo inteiro, conforme disse Moisés. E Moisés disse: proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. A criação, a um só tempo, ela hoje geme e suporta angústias. Ela deseja que alguém a liberte. E isso quer dizer que as nações estão gemendo e o mundo se encontra em angústias. E por isso Cristo voltará juntamente com seus anjos, porque Cristo é o libertador. E por esta causa, a igreja será arrebatada para os ares. Eles dançarão a dança de Manaim ao som dos tambores do libertador Jesus Cristo, trazendo justiça contra os exércitos inimigos, mas restauração e liberdade para o mundo inteiro. Em Isaías, no capítulo 51, verso 3, o profeta vai dizer o seguinte: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. No livro do profeta Isaías, o profeta revela que o Senhor terá piedade de Sião, e por isso que no milênio Jerusalém será restaurada. Só que o profeta revela que ela será como o jardim do Éden, e ainda o profeta diz que nela se achará som de música. Entenda que antes da fundação do mundo, o diabo era o guardião do Éden, mas ele se rebelou e por isso perdeu o jardim, e após a fundação do mundo, Deus deu o jardim para o homem, e por este motivo o diabo se irou contra o homem. Porém o homem pecou, e por isso o mundo foi dado ao maligno. Contudo, o jardim do Éden foi colocado no céu. O jardim do Éden ele foi colocado dentro da cidade da Nova Jerusalém, que está no céu, que foi criada antes da fundação do mundo, conforme disse em Hebreus capítulo 11, onde o escritor afirma dizendo: Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o diabo não ficou com o jardim, visto que este tinha perdido o jardim antes da fundação do mundo. E após algum tempo, o diabo, ele tenta tomar a Jerusalém terrena para ele, porque se ele não tomou a Jerusalém celestial, ele deseja tomar a Jerusalém terrena e ser adorado nela. E para piorar a situação, ele tenta destruir por completo a Jerusalém terrestre. Entretanto,
ele não conseguirá destruir totalmente a Jerusalém, posto que é a cidade do grande rei Jesus Cristo. Ela será restaurada e será como Éden. E nesse tempo em que a Jerusalém for restaurada, o diabo estará preso no abismo, conforme diz em Apocalipse capítulo 20. Essa passagem de Isaías, no capítulo 51, verso 3, também está nos revelando que, na eternidade futura, o povo de Deus estará governando o Éden ao som de música, enquanto o diabo, o qual era para permanecer sendo o guardião deste lugar, é atormentado no lago de fogo, conforme diz em Apocalipse capítulo 20. Portanto, meus irmãos, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro libertador, com os anjos do seu poder, ao som da trombeta de Deus e dos tambores que proclamam libertação para o mundo, o povo de Deus ressuscitará. Os eleitos vivos serão ajuntados juntamente com os ressuscitados nos ares. Mas o dragão, que é as nações malignas, e o anticristo cairão por terra. O anticristo e os inimigos vivos serão lançados no fogo eterno. Já o diabo, o qual era o querubim ungido de Deus, será lançado no abismo profundo e ficará lá por 1000 anos. O mundo será restaurado e os homens restantes bem-aventurados, os quais entrarão no reino de Cristo, não louvarão os deuses das nações e as carnalidades, mas louvarão somente o Criador da música, Jesus Cristo e Deus. Estes são o verdadeiro e único Deus libertador. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.